Paz do Senhor Jesus Cristo. Boa tarde, amados. Tudo bem? Vamos aqui nesta oportunidade, mais uma vez, fazer uma meditação em conjunto da Bíblia Sagrada. O texto escolhido para a nossa meditação é 1 Pedro 3, versículos 18 a 19, que diz: Porque Cristo também sofreu uma vez por todas, pelos pecados, o justo pelos injustos, para vos levar a Deus, sendo que morreu na carne, mas foi vivificado no Espírito, no qual também, tendo ido aos espíritos em prisão, pregou. Eu vou ler o versículo 20. A esses que noutra época tinham sido desobedientes, quando Deus, em sua longanimidade, esperava no tempo de Noé, enquanto estava sendo preparada a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas, foram salvas por meio da água. Continuando a leitura em 4, 5, 6, nós vamos ler o seguinte, da mesma carta, que diz exatamente assim: Estes vão prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Pois para isto o Evangelho foi pregado também aos mortos, para que estes, julgados segundo os homens, quanto à carne, vivam segundo Deus pelo Espírito. Amém, queridos? Nós temos aqui um texto que, ao meu ver, ele é tão claro como uma água límpida. A meu ver, aqui não tem nenhum enigma para se entender esse texto. Apesar de que eu ouço em muitos vídeos, muitos comentários, fazerem-se aquele alarde em cima desse texto e dizerem: o texto é de difícil interpretação, o texto é enigmático. Não, o que nós temos no texto, eu quero ainda que lhes acrescentar isso aqui. A versão que eu li foi a do Novo Testamento Interlinear Analítico, texto majoritário com aparato crítico, grego-português. A leitura que eu fiz foi com base nesse trabalho. Eu quero ler aqui, ainda de acordo com a Almeida, vou ler aqui o mesmo texto, ainda de acordo com a Almeida. 1 Pedro 3, e 18 a 19. Vou fazer a mesma leitura em outra versão muito respeitada, por sinal. Vamos lá, 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. E os versículos, ou melhor, 4, 5, 6 diz: Porém eles vão ter de prestar contas a Deus, ou melhor, continuando na Almeida, desculpem, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. O que nós temos aqui é a mesma leitura, em essência, o sentido é o mesmo, com a modificação de poucas palavras, mas que não fere a essência. Então, amados, como é que nós podemos entender essa passagem? Como é que nós podemos interpretar? O que nós temos aqui é Cristo em 2 momentos. O que o autor está apresentando aqui é a obra de Cristo em 2 momentos. Primeiro momento, 18, porque Cristo também sofreu, uma vez por todas, pelos pecados, o justo pelos injustos, para vos levar a Deus, sendo que morreu na carne, mas foi vivificado no Espírito. Então você vê que tem o Cristo que morreu na carne, e ele apresenta esse mesmo Cristo que, morto na carne, foi vivificado no Espírito.
Algumas versões vão dizer que ele foi ressuscitado pelo Espírito, o que é verdade. Cristo foi ressuscitado sim pelo Espírito. Não me parece, porém, que esse é o pensamento do autor sagrado aqui. Vivificado no Espírito. O que isso quer dizer? Que Cristo, mesmo ele tendo morrido na carne, mesmo seu corpo estando morto, inerte, todavia o seu espírito, aqui vamos ser bem claros, a sua alma, a sua parte imaterial não estava dormindo, não estava morta. E é por isso que o autor diz, Cristo tendo morrido na carne, mas vivificado no espírito. Aí aqui diz, no qual também, no grego nós temos en, ho, kai, tois, en, philake. Traduzido, em o qual também, aos em prisão, continuando a leitura em grego, pneumassi, poreltes, ou seja, espíritos indo, que ritsen pregou. Repetir aqui, a expressão en hokai, que traduzida é e no qual, aponta para o fato de Cristo, que tendo morrido na carne, mas vivificado no Espírito, aí entra a nova sentença. Neste Espírito, ou seja, no Espírito de Cristo, por isso é que nós temos o grego en hokai, no qual, ou seja, no Espírito, foi aos espíritos em prisão. E aí você pergunta, professor, quem são esses espíritos em prisão? São anjos? É bem verdade que se nós lermos 2 Pedro 2,4 e Judas 6, nós temos lá a imagem de anjos acorrentados no Tártaro ou no Hades, estão em prisão. Isso é verdade, que os anjos estão aprisionados. Então poderíamos muito bem entender esses espíritos em prisão como uma referência aos anjos caídos, aos anjos acorrentados no Hades. Só que não é esse o pensamento do autor sagrado. O pensamento do autor aqui é que esses espíritos em prisão são espíritos humanos, espíritos daquelas pessoas, em especial, aqui eu chamo a sua atenção, não só deles, mas o autor chama a atenção para um grupo de espíritos, a saber, espíritos daqueles homens que morreram no dilúvio. Professor, mas é isso mesmo? Sim, o versículo 20 diz, a esses que noutra época tinham sido desobedientes, quando Deus em sua longanimidade esperava no tempo de Noé, quando estava sendo preparada a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas foram salvas por meio da água. Os espíritos aos quais Cristo foi ao Hades e pregou para eles são exatamente os espíritos daquelas pessoas que pereceram no dilúvio. Esse quadro aqui, em especial esse quadro aqui, onde nós acabamos de ler, Pedro ele está apontando para a geração rebelde dos dias do dilúvio. Aquela geração que foi sentenciada, que recebeu o juízo. Só que, quando nós chegamos em 4:6, nós lemos o seguinte: pois para isto o evangelho foi pregado também aos mortos, para que estes, julgados segundo os homens, quanto a carne, vivam segundo Deus em espírito. O que nós temos aqui em 4:6, nós chamamos um outro lado da moeda. O que nós poderíamos e podemos extrair daqui é que a pregação de Cristo foi a pregação do Evangelho. Por que eu sei disso? Porque exatamente no grego está Euangelisten, boas novas anunciadas, ou seja, o que foi que se anunciou? O Evangelion. O Evangelion foi anunciado aos mortos. E em todas as ocorrências que eu pude constatar, a palavra grega Evangelho, traduzida por Evangelho, se refere a boas novas de salvação. Evangelho quer dizer boas novas de salvação. O que Pedro está dizendo aqui é que o Evangelho foi pregado até aos mortos. E aqui, queridos, fica agora a minha pergunta para aqueles que dizem que a alma
perece com o corpo, que o homem é só corpo e pronto, e que morrendo o corpo, morre a alma, morre o espírito. Aqui vai a minha pergunta para aqueles que dizem que a alma é apenas o sopro de vida, que o espírito é apenas o hálito. Aqui vai a minha pergunta para aqueles que dizem que a alma é apenas o sangue, que a alma é simplesmente o homem e acabou a história. Se ao morrer o homem, o corpo, morre tudo, não sobrevive nada, nada existe mais, por que que Pedro está dizendo aqui que Cristo em espírito, fora do corpo, esse é o sentido, por que que ele está dizendo? Como é que você vai entender, mortalista, essa passagem que diz que Cristo fora do corpo, mesmo ele estando morto no corpo, mas ele estava vivo em espírito, ele estava vivificado no seu espírito. Aqui não está dizendo que ele estava ressuscitado no espírito, não. O que o autor está mostrando aqui é que Cristo, entre sua morte e ressurreição no espírito, foi e pregou os espíritos em prisão. Mas se não, o homem não tem consciência após a morte, se nada mais existe, morreu o corpo, pronto, morreu tudo, não existe nada. Como é que você vai me explicar essa passagem aqui muito clara que diz que Cristo foi e pregou para as almas no Hades, que pregou para os espíritos no Hades? E esses espíritos aqui não são seres angelicais. Não são seres angelicais porque o texto deixa bem claro, lá em 1 Pedro 3,20, que são os espíritos daquela geração que pereceu no dilúvio. E mais adiante Pedro ele expande o grupo, ele diz então que o evangelho foi pregado aos mortos. E o que é que foi pregado aos mortos? 1 Pedro 4,6 diz que foi pregado o evangelho. Para que você não fique no vácuo perguntando quem foram, nessa passagem de 1 Pedro 4,6, já que está se dizendo que pregou-se o evangelho aos mortos, então os mortos aqui não se pode entender outra coisa senão os mortos que morreram antes de Cristo na esperança da vinda do Messias. Abraão, Isaac, Jacó, Davi e por aí em diante. Adão, Abel, o próprio Enoque e aí por diante. Todos os justos do Antigo Testamento que desceram ao Hades, desceram na esperança messiânica. Desceram na esperança de que um dia seriam resgatados da sua prisão, da prisão do espírito, da prisão da alma, que é o Hades. O lugar em prisão aqui é o Hades. Os espíritos aprisionados aqui são espíritos de homens que viveram em outra época. Aí esta época é apontada em 1 Pedro 3,18 como a época dos rebeldes dos dias do dilúvio. Só que 1 Pedro 4,6 expande essa ideia e não restringe mais os mortos. Então não é verdade que o homem, ao morrer, não tem alma que sobreviva. Não é verdade. A verdade é que o corpo morre, mas o espírito e a alma sobrevivem à morte do corpo. Ao ponto de os salvos terem consciência, estão em alegria. E os ímpios já estão sofrendo um tormento. Antes da ressurreição, eles já sofrem um tormento. Como é que eu sei disso? Pela parábola do rico e Lázaro. Se você ainda não conhece Lucas 16, leia o capítulo 16 de Lucas. A alma ela é totalmente consciente no Hades. Outra passagem que nos mostra claramente que o homem ele não é destruído com a morte do corpo. 1 Samuel 28. 1 Samuel 28, capítulo 28, lá mostra a alma de Samuel, o espírito de Samuel ascendendo dentro do Hades e aparece para a feiticeira e fala com Shaul, com o rei Shaul. O que nós temos ali é muito simples, querido, de ser entendido. Ali é o espírito do profeta Samuel subindo desde o Hades. Aqueles que negam esse fato precisam, com todo o respeito a que eu falo, precisam conhecer mais um pouco a Bíblia Sagrada, deixar o seu preconceito de lado, estudar mais a tradição judaica, estudar o pensamento judaico. Isso é o que tem que ser feito. Estudar a Septuaginta, porque a maioria não conhece a versão da Septuaginta, apesar de que nós não precisamos dela, mas eu vou citar. A versão da Septuaginta, a tradução do hebraico para o grego, em 1 Crônicas 10, 13 e 14, diz claramente que Samuel respondeu ao rei Saul. A Septuaginta. Que nós temos ali o que é? É o aval de 70 eruditos hebreus
dizendo que foi Samuel quem apareceu. E aí aparecem as pessoas que mal sabem falar o português, desculpem mesmo aqui, os que estão me ouvindo agora, mas mal sabem falar o português, não conhece nada de hebraico nem de grego, não conhece a tradição judaica, não conhece a Septuaginta, e por cima de tudo, distorce o texto bíblico e vem dizer que ali foi um demônio que apareceu, quando na verdade o texto de Samuel não diz isso. Não diz isso. Então, meu irmão, com todo respeito, eu falo aqui para você, você precisa ler a Bíblia Sagrada com honestidade, você precisa entender o que é que o texto sagrado diz. E voltando para Pedro, o que o texto está dizendo é que Cristo em espírito, no seu espírito, fora do corpo, antes de sua ressurreição, foi até aos mortos que estavam também em espírito igual a ele, fora do corpo, e lhes anunciou o Evangelho. Esta é a mensagem de Pedro. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.